Elaboração, projeção do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? O sistema de vocês vai dar pronto, desde que vocês lancem diariamente. O que é o fluxo de caixa? É quanto eu tenho empenhado versus quanto eu tenho de dinheiro. Então, o fluxo de caixa é assim, hoje está me faltando tantos mil reais para fechar a fonte tal. Correto? Projetar e realizar ações para suprir eventuais insuficiências financeiras. Aqui entra naquela questão que eu falei para vocês dos empenhos globais, né? A insuficiência financeira ela ocorre quando eu tenho mais despesa do que receita, ou seja, fonte de recurso negativa. E o tribunal os tribunais têm uma pegadinha nessa questão, porque déficit orçamentário é uma coisa e fonte de recurso fechamento é outra. Então, às vezes, a pessoa, na inocência, ela fecha o exercício e diz assim, o que eu paguei bateu com o que saiu do banco. Para a tesouraria está correto. Mas na questão do déficit financeiro é o que eu empenhei versus o que entrou da receita. Se for negativo, reprova a conta. Tá? Então, quando nós falamos nessa questão aqui, não é que vocês sozinhos têm que controlar. Mas quando você começa a ver que uma fonte começa a receber empenho, e você não tem receita, e começa a complicar a tua vida no que diz respeito das pessoas ligar te cobrando, é porque tem alguma coisa errada. Você tem que tomar providência nesse sentido. Quando vocês recebem muita ligação de fornecedor, é o alerta que tem alguma coisa errada na tesouraria de vocês. Não, na tesouraria que eu digo respeito... Não, na tesouraria que eu digo a respeito, na questão desse controle da entrada de despesa. Porque você está levando naquela questão, só gasta o que tem de dinheiro. Não adianta fora disso que... Pode ser Deus. Não, sabe da necessidade. Sim. Mas o bom senso é assim, mas não pode virar regra. Não. Né? Então é do dia 10 ao dia 20. Então não tem ligação de fornecedor. E quando fala em elaborar o planejamento da tesouraria, também é isso. Eu tenho para pagamento do dia 10 do dia 20, eu vou receber notas até que data para fazer o pagamento. Se não chegar um dia depois, vai ficar para outra remessa lá da frente. Para diminuir o trabalho de vocês. Só saúde, só educação. Legal. Quantos mil habitantes? 65. Orçamento de uns 250 milhões, 300 milhões? Mas é mais ou menos nisso. Uma outra coisa complicadíssima, tá? Orçamento tem que ser conservador, com base no que ocorreu no financeiro do exercício anterior. Se eu tenho vamos pegar um município pequeno, 20 milhões de orçamento? 22 milhões arrecadação, vamos partir o seguinte. Se eu pegar Cambira e jogar um orçamento de 40 milhões, o que vai acontecer? Vai estourar tudo, porque secretário, me desculpe falar, secretário, vereador e população, eles têm uma dificuldade em separar o que é dinheiro e o que é orçamento. O vereador diz assim, nós aprovamos lá 40 milhões, por que ele não fez? Porque ele não tem os 40 milhões. Então, assim, 5% a mais, o contador de vocês tem que estar em mente disso, 5% a mais do que executou no exercício anterior. Lá na nossa cidade, você acredita que tem uns vereadores que são bem, né, que às vezes vê o processo licitatório, tem lá, a Sansa até comentou aqui, farinha de trigo, tem lá, 2 milhões de farinha de trigo, por exemplo. Nossa, na sessão da Câmara, mas não foi comprado 2 milhões, foi feito um processo licitatório, que pode chegar a esse valor. Sim. Aí chega no final, olha lá e fala, nossa, só compraram R$1.000, tipo, sabe? Mas fez 2 milhões para comprar 1.000. Aí fermenta, para nada. Para nada. O nosso está uma situação, no portal, tem várias contas que nós temos recursos. Uhum. E aí ele questiona porque não
Então, aí liga, por que não está gastando? E daí ele vai no rádio, ele vai Deixa eu fazer um adendo aqui e fazer uma pergunta para você. Esses pontos que você tem com recursos parados, por acaso são da assistência social e da saúde? Não. São, por exemplo, Detran. Que é um recurso que eu só posso gastar com sinalização. Não tem outra coisa a fazer. Então você tem que acumular um dinheiro, juntar um dinheiro para fazer 10 ruas, por exemplo. Sim. Então são essas situações, por exemplo, tem 70 mil naquela do meio ambiente, que nós estamos reformando o aterro. Então tem que aguardar a menção. Então eles não conseguem entender. Vislumbrar isso. Isso. Por Então que você perguntou a respeito da Sim. Também o papel de vocês, educar os secretários quando tem recurso vinculado. Então assim. Então, nossa, agora que você falou, parece que estou vendo 10 municípios falando a mesma coisa. Então o que acontece? Existem várias resoluções, por exemplo, da assistência social, da BPC, não sei mais o que, fonte 93, fonte 937, 34, tudo isso. 940, tudo isso aí. Então, o que eu tenho visto nesse estudo de 50 municípios? Tem muitos municípios que estão com um saldo altíssimo dessas contas, tá? E essas contas, elas são para gastar em despesa de custeio, não é para comprar carro. Tudo é comprar carro. Daí, se nós estamos numa máxima de fazer mais com o mesmo dinheiro, o que eu estou fazendo? Ao invés de usar esse dinheiro naquilo que é para ser utilizado, eu estou pegando essa despesa, alocando em recurso livre, que é do município, e deixo de gastar aquele dinheiro que eu teria que gastar. Mas assim, não é todos que dá para comprar carro. E assim, tem algumas questões, por exemplo, Bolsa Família. Você não pode comprar um carro novo se aquele carro antigo estiver ali. Você tem que disponibilizar aquele carro para outra. E assim, essa lógica de o dinheiro ficar parado lá, eu entrei no município esses dias, dos que eu estou analisando, o município tem 15 mil habitantes. Ela tem um saldo 494, 495, 496, 497, de exercícios anteriores dessas outras fontes, e da assistência social, todos esses blocos, que ela não usou, num bloco específico da assistência, ela não usou nenhum mês o dinheiro. E que era o caso do PET. Fazia 28 meses que o dinheiro estava lá parado. Mas o quê? Tinha uma oficina de alunos para tirar crianças da vulnerabilidade para aprender informática. Podia ter usado dinheiro do PET. Usou recurso livre. Então, a má gestão desses recursos vinculados sacrifica o recurso livre de vocês, que já é pouco. Então, vocês têm que pegar um tridente e ir no secretário e cutucar para ele gastar esse recurso. No início, ela deixou o dinheiro no nosso mês para a produção, a paradinha de não ia usar. Ficou com 200 mil, passou de superávit, porque nada podia empenhar, ela não mexia no empenhado. E pode empenhar tudo lá. Pode empenhar tudo lá. Tudo que for de custeio. E o que aconteceu? Parou de vir recurso. Aquele recurso que Porque ela não utilizou. Esses recursos são assim, quanto mais você utiliza, mais vem. Se você não gastar, ele vai enxugando. De um exercício para o outro, ele vai diminuindo até sumir. Eu tive que fazer o planejamento, nós gastamos tudo, deixamos agora. É o seguinte, se você deixa menos de valor de uma parcela que vem mensal, vem recurso. Senão não vem. Nós estamos recebendo recurso referente eu recebi esse mês, referente a maio de 2017, a parcela referente. Por quê? Porque como ela não vinha utilizando, Parou de vir. parou de vir. Então agora está vindo, mas está vindo maio de 2017, e eu tenho que ir gastando isso daí, vai vir agora, você está vendo? Se eu tivesse gasto, cheio no mensal livre, estaria vindo o recurso dela normal, só que ela deixou o dinheiro na conta. E assim tem quantos? Né? Eu encontrei nesse município específico 980 mil na saúde, e daí você faz um comparativo do que o município está gastando em saúde. Eu entrei, o município está gastando 32 em saúde. Então, esse 32 ia vir para quanto? 26, 25?
utilizando esses recursos próprios. E na assistência tinha, veja, 15 mil habitantes, um orçamento de 40 milhões, 38 milhões alguma coisa. Na assistência social, ela tinha 4 milhões e meio empenhado na assistência social e 600 e poucos mil de recurso vinculado, parado lá. Então, quando eu falo dessa dinâmica de vocês, de ter todo dia a posição de cada conta, é para cutucar. Ô, fulana, esse dinheiro dessa fonte aqui, você vai gastar no quê? Vou comprar carro. Vocês podem perder um tempo, num sentido, e entrar, pegar a conta lá, por exemplo, proteção. Qual que é a resolução? Ter a resolução em mãos é um trabalho que não seria de vocês, ter a resolução em mãos e chamar, ó, fulana, você disse que não pode gastar em nada, pode gastar nisso, nisso e nisso. Então agora vai funcionar o seguinte, quando você for fazer um pedido, você vai vincular essa conta e vai informar no pedido que é para pagar com essa conta aqui. Aí empenha na fonte correta e paga na fonte correta. Falando lá, o que acontece? Não tem planejamento. Daí não entra, não junta o contador para ter a dotação para entrar. Tem que estar remendando o orçamento. Não pode comprar porque não tem. Tá, mas isso é fácil de resolver. Isso resolve no dia. Porque o que acontece? Se ele criar uma despesa, criar uma fonte de recurso com uma despesa que já existe, vocês podem fazer por decreto, não precisa mandar para a Câmara. Então, por exemplo, eu tenho lá na assistência social 33,90,30, material de consumo, recurso livre. Eu posso abrir via decreto 33,90,30, fonte 934, porque já existe a despesa. Se for por excesso de arrecadação, se for por superávit financeiro, eu posso fazer isso sem problema algum. Então, é aquela coisa, toque de caixa, se você tiver licitado, você vincula ali, faz o pagamento, não precisa devolver o dinheiro. O grande problema dos municípios é essa questão de como gastar o recurso. Planejamento como ferramenta estratégica. Utilizar-se de planejamento financeiro, acompanhando e comparando com a execução do orçamento é fundamental dentro da tesouraria. Então, o que é aquela coisa? Aquilo que você faz. Né? Tem tanto de dinheiro, eu dou limites de gasto, né? E tenho uma reserva. Sempre trabalhar com a reserva. Eu trabalhei com um prefeito uma vez que eu achava que esse cara era um crânio. Uma pessoa simples, não tinha formação nem nada, mas ele entrou na prefeitura e falou o seguinte, chamava todo mundo de Piazinho. O negócio é o seguinte, Piazinho, eu estou com uma ideia na minha cabeça, tipo mineiro assim, estou com uma ideia na minha cabeça que eu tenho que ter um caixinha para poder trabalhar depois, né? Então, já que nós entramos, pegamos uma coisa bagunçada, não vamos gastar nada, né? Vamos arrumar tudo que tem aqui dentro, pôr esses funcionários para trabalhar, e janeiro e fevereiro nós vamos guardar o dinheiro, né? Aí o que acontecia? Lá em março ele gastava o dinheiro de janeiro. Em abril ele gastava o dinheiro de fevereiro. Então ele tinha 2 meses de margem para trabalhar nesse sentido. E levava regrado isso. Agora, se eu abrir para todo mundo gastar do jeito que quer, cada secretário vai transformar a sua secretaria numa mini prefeitura e vai virar uma UE. Então o IPVA não é utilizado. Ninguém mexe. No segundo e primeiro semestre. Aí conforme vai caindo a arrecadação no segundo, eu Você vou vai utilizando cobrindo gradativamente. com ele isso. Eu faço, por exemplo, o 13º eu já pago agora dia 10 de junho. Metade. Eu uso o IPVA quando entra 1% de tudo. Uhum. Para ter esse controle. Para ter o controle. Vocês vejam que é uma questão de dia a dia. Cada um de vocês vai ter a particularidade de um sistema de trabalho que facilite a vida de vocês e não bagunce a administração. O tesoureiro é responsável, deve passar à sua equipe a importância de trabalhar com PPA, LDO e LOA em mãos. Mais precisamente a LOA, que é a lei orçamentária, que trata todo orçamento disponível a ser executado dentro do exercício financeiro. Então, não adianta eu ter um orçamento inchado e uma receita enxuta. A receita tem que vir de acordo com o orçamento. Se eu olhar só o orçamento, o regime de competência que a gente fala, o que vai acontecer? Eu vou arrebentar com a prefeitura nos 2, 3 primeiros meses. Tem uns alunos mais velhos aqui de curso, que eu conto uma história sempre o seguinte, com essa questão de
E às vezes chega a ser chato para quem já escutou, mas quem não escutou é até divertido. Nessa questão de não centralizar. Vamos falar, no mundo que nós vivemos hoje, você com ideia de centralização, infelizmente, nesse sentido de recurso, de gasto de recurso, você tem que ter centralização. E eu comparo o seguinte, vocês saindo na rua e são agredidos por um monte de cachorro, que seriam os secretários, né? Trazendo para a realidade. Você consegue identificar o qual que está te mordendo? 10 secretarias. Comparar 10 secretarias a 10 cachorros. Você consegue identificar o qual que está te mordendo e está comendo o teu orçamento vivo ali nos primeiros meses? Não consegue. Por quê? Porque ele tem autonomia. A autonomia, dentro da burocracia, do processo licitatório e tudo, a possibilidade de erro e de fraude é muito maior. Agora, se eu elejo, todos os secretários vão se dirigir ao Vitor, que é o secretário de compras. Se o Vitor tentar me morder, eu, gestor, eu dou um tapa nele e ele vai embora.